O tempo é irreversível. Aquilo que aconteceu está acontecido. Não pode desacontecer nunca mais. Entendeu? Quer dizer que o retorno ao nada é uma coisa impossível. Então, do mesmo modo como existe a experiência da impermanência, a experiência da transitoriedade, existe a experiência da permanência. Depende de por onde você olha as coisas. Quanto aos exercícios de impermanência, de transitoriedade, transitoriedade eu nem preciso falar, porque o mundo está tão cheio de menções à transitoriedade, é uma coisa que todo mundo repete, né? Mas a experiência da permanência, digo, tente suprimir o acontecido. E se você entende que tudo o que aconteceu está acontecido e não pode mais voltar para o nada, você começa a ter o que diz? Uma pré-experiência, uma antevisão do que é a eternidade. Onde nada jamais passa. Você não tem como você encaixar a eternidade dentro do tempo. Mas você, a partir da hora que você fez a experiência, você para de entender o tempo como única dimensão possível. Você entende que ele é apenas uma linha dentro da eternidade. Você pode ter acesso a isso não como teoria, mas como experiência. E ter essa experiência é muito mais importante do que você ler tudo que os filósofos escreveram a respeito. Então você pega qualquer acontecimento, a formiguinha que se mexeu, né? E tenta suprimir aquilo. Tenta fazer desacontecer. E quanto mais você tenta fazer acontecer, mais você lembra que a formiguinha se mexeu. Ou seja, você não tem o poder de devolver nada ao nada. E Deus teria? Deus também não teria. Porque Deus é eterno. Tá certo? Então, para que ele pudesse devolver alguma coisa ao nada, seria preciso que ele próprio estivesse no nada e que ele fosse um nada. Então, não dá, note que eu estou expressando isso às vezes sob a forma de raciocínio lógico, mas é apenas a forma verbal da expressão. Mas eu estou sugerindo que você busque apreender isso como experiência, com fatos da realidade. Os fatos mais simples. Claro, nós podemos esquecer as coisas. Mas se eu as esqueci, vamos dizer, eu não sou a medida do universo. O fato de que eu esqueci uma coisa não significa que ela não exista. Quantas vezes, por exemplo, eu todo mês esqueço de pagar a conta de luz. Todo mês, invariavelmente. E daí chega o camarada lá, vim cortar a sua luz. Eu não, pera que eu vou pagar. Daí eu pago ele, entendeu? Ele já entendeu que eu estou ficando velho, gaga, e que eu esqueço, então que eu tenho que pagar na porta. Né? Todas as vezes que eu esqueci, a conta de luz veio do mesmo modo. Ela não cessou de existir porque eu esqueci. Não é isso? Então, aquela famosa pergunta, as coisas continuam existindo quando nós não as estamos percebendo? Eu acho essa pergunta uma característica de inversão da ordem real da experiência. Porque são as coisas que nos lembram da sua existência. A nossa memória não é soberana. Você sabe que a sua memória falha? E que se não existir fora de você, para além de você, esses elementos que te recordam, né, a existência do mundo, aí que a sua memória vai para o brejo mesmo. Imagine, por exemplo, se todas as estimulações sensíveis que lhe chegam do mundo exterior desaparecessem. Experimento de privação sensorial total. Né? O experimento de privação sensorial total, quando realizado efetivamente, introduz na pessoa uma tal desordem que o sujeito não aguenta 5 minutos de privação sensorial. Ou seja, se você não tem os estímulos do mundo exterior, a sua própria memória vai para o brejo.
E eu frequentemente olho, né? Por exemplo, eu olho a minha biblioteca, né? E vejo, olha, aí está a minha memória, aí está o meu HD. Mas não está só ali. Ela também está no mundo em torno. Porque se eu por acaso acordo e vejo que a minha biblioteca foi parar em outro lugar, e que eu estou em outro lugar, vai destrambelhar toda a minha memória. Então, a nossa memória depende da estabilidade do mundo exterior. Então, a pergunta de o mundo exterior continua existindo quando eu não estou reparando nela, a pergunta é totalmente imbecil. Ela é um truque, é uma pegadinha, não é uma pergunta filosófica legítima. Nunca foi. Os autores gregos, filósofos gregos, jamais fariam uma pergunta tão idiota. Os escolásticos jamais fariam uma pergunta tão idiota. As pessoas começaram a fazer essa pergunta depois do Descartes, onde elas acreditaram que o eu existe, e o resto é duvidoso. Digo, meu filho, se o resto fosse duvidoso, eu não poderia ter eu algum. Se não existe a estabilidade do mundo exterior, para me fazer lembrar que eu sou eu, não tem eu nenhum. Então, vocês viram no estudo que ele está fazendo de mentalidade revolucionária, ele teve essa série de inversões que foram aparecendo na modernidade, inversões em relação à atitude normal e normativa do ser humano, onde a inteligência construtiva começa a criar esses joguinhos, essas pegadinhas, e chama isso de filosofia, e mantém as pessoas ocupadas com essa masturbação mental durante séculos. E, no fim, toda esta atividade filosófica se torna de um artificialismo absolutamente sufocante e que não serve para absolutamente nada. Então, é o que a Bíblia chama as obras estéreis das trevas. Tá certo? Então, esse exercício que eu estou lhes formulando, estou lhes sugerindo, tá certo? São exercícios para você se recordar da densidade do real e da densidade da sua presença no real. Então, é precisamente disso que o Louis Lavelle está falando. Esse é o tema do Louis Lavelle. E, de certo modo, você vê como a consciência humana se torna mais aguda, mais translúcida para si mesma, mais luminosa. Quanto mais ela aceita esta presença total do real e a presença dela no real, tá certo? Então você pode imaginar o quanto o procedimento contrário, que é isolar a consciência do real, pode estupidificar uma pessoa. E agora você imagina um número de filósofos que há pelo menos 4 séculos estão se dedicando precisamente a construir esse tipo de exercício, que através de pegadinhas verbais cria a ilusão de irrealidade. Então, o nosso método aqui é exatamente o contrário, quer dizer, é assumir a densidade do real cada vez mais, e a densidade da sua presença no real, tá certo? E, nesse sentido, o texto do Louis Lavelle é um chamado à responsabilidade cognitiva. Isso quer dizer, uma vez eu estava falando de desonestidade intelectual e alguém falou, mas você fica falando essas coisas, mas afinal de contas, o que é honestidade intelectual? Eu falei, mas essa é a coisa mais simples do mundo. É você não fingir que sabe o que não sabe e não fingir que não sabe aquilo que você sabe perfeitamente bem. Então, tudo isso que eu estou dizendo, todos esses exercícios que eu estou sugerindo, é só para você assumir a responsabilidade daquilo que você sabe. E isso, evidentemente, por assim dizer, o análogo metafísico daquilo que a confissão é na ordem da moral. Entendeu? Então, no fim, esse também é confissão. Eu digo, mas o que serve a confissão moral se você não confessa a realidade da realidade? Note bem, isso aqui é uma coisa gravíssima que eu estou lembrando, porque até uma certa fase na história, essa responsabilidade de assumir o real era compartilhada por todas as pessoas, tanto as pessoas simples quanto os maiores sábios.
Vamos dizer, a realidade na qual vivia Santo Tomás de Aquino era a mesma realidade na qual vivia o seu Zé Mané da esquina, está entendendo? A partir de um certo momento na história, por volta do século XVI, XVII, os intelectuais se passam a viver num outro mundo, não é isso? Que é o mundo do eu, das formas a priori, tá certo? Enquanto as demais pessoas continuam vivendo, vamos dizer, no mundo de sempre, tá certo? E aos poucos os filósofos vão fazendo o possível para tirar as pessoas do mundo de sempre e colocá-las dentro do seu mundo fechado, né? Ora, o indivíduo que não está plenamente consciente, vamos dizer, da densidade do real e da densidade da sua própria existência no real, que sentido faz ele se confessar? Se todos os seus atos estão impregnados de irrealidade. Note bem, o sacramento da confissão continua o mesmo. Não é isso? Mas a situação mudou muito. Porque as pessoas já não têm certeza de que elas fizeram ou não fizeram alguma coisa. De que elas pensaram ou não pensaram alguma coisa. Estão todos vivendo numa situação de névoa, tá certo? Kantiana. Então, qual é a possibilidade de você fazer uma confissão efetiva? Eu digo, é mínimo. Isso quer dizer que para, vamos dizer, um camponês analfabeto de 8 séculos atrás, era muito mais fácil fazer uma confissão, porque ele tinha certeza do que ele tinha feito. Ou do que ele tinha pensado, ou do que ele tinha desejado. E nós, vamos dizer, com todas as técnicas psicológicas que nós desenvolvemos, né, quando você vê assim, a multidão de psicanálises diferentes que existem, né, elas existem por quê? Porque aparentemente o autoconhecimento se transformou numa coisa muito complicada. Né? E de todas essas técnicas, quando confrontadas, você vê que nenhuma delas pode te dar nenhum autoconhecimento. Porque cada uma delas só te dá o conhecimento de um aspecto hipotético da sua alma hipotética. Por exemplo, eu saber o que se passa no meu id e superego. Eu nem sei se essas coisas existem. Hã? Os arquétipos do inconsciente coletivo, né? Eu fico lá sondando os arquétipos, né, para ver que estão dentro de mim, falando, mas eu não sei se isso existe. Então você vê que a própria profusão, né, de técnicas de investigação psicológica, supostamente destinadas a amparar o autoconhecimento humano, na verdade cria uma confusão dos diabos. Porque tudo isso pode ser muito útil, todas essas técnicas podem ser muito úteis, se você tiver esta permanente admissão da densidade do real.